viemos aqui te buscar, meu Pai. O Senhor sabe melhor do que todos nós que nós vivemos num mundo caído, perdido, onde as pessoas buscam atenção, aplausos, fama, glória, e quando não encontram, quando não conseguem, se sentem mal. A nossa glória é te conhecer, a nossa glória é te pertencer, a nossa glória é fazer com que outros conheçam a Ti. Pai, nós temos visto nesse mundo perdido, cada dia mais o homem piorando. Ninguém está vendo o homem melhorando, o mundo melhorando. Quem pensava que 2024 ia ser mais leve do que 2023, melhor do que 2022 e os demais anos, está se deparando com tantas tragédias, guerras, incêndios, ameaças de uma guerra numa proporção maior, medo de doenças que estão surgindo, estão tentando controlar. Nós estamos, meu Pai, num mundo onde acontecem tantas coisas, mas a nossa segurança é o Senhor, que nos guarda, que nos protege, que nos livra do mal e que nos sustenta para continuarmos caminhando rumo ao céu. Pai, perdoa nossos pecados, tenha misericórdia de todos nós e nos deixa conhecer mais um pouco de Ti. Queremos que o Senhor tenha mais de nós a partir dessa noite. Queremos Te ouvir. Fala, porque às vezes erramos, e não são poucas vezes, por não Te ouvir. Orienta-nos, desperta-nos, e assim vamos mudar no que não mudamos, enxergar o que não enxergamos. Nós vamos fazer o que não temos feito, vamos deixar de fazer aquilo que o Senhor vai mostrar que não Te agrada. Essa reunião é para cuidarmos da nossa alma, essa reunião é para cuidarmos da nossa comunhão. Vem, Espírito de Deus, vem, meu Pai, vem agir, vem restaurar, vem abençoar todos que se achegam a Ti com sinceridade, com verdade, para que saiam desse culto abençoados para a Tua glória. Levante as mãos e diga: meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale comigo hoje, que a Tua palavra me abençoe, que as minhas forças se renovem e que eu possa sair daqui melhor do que eu entrei. E quem crê diga amém e graças a Deus. Louvado seja o Teu santíssimo nome. Toda honra e toda glória é para o Senhor. Essas palmas são para o Senhor. Graças a Deus. Amém. Podem sentar, por favor. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 15. Apocalipse 11, versículo 15, por favor. Último livro da Bíblia, não precisa nem de ajuda, né? Quanto vocês acham? Vamos cantar essa música. Notícia na internet que Jesus tinha voltado. Não sei se alguém aqui lembra. Foi um desespero. Muitas pessoas aflitas, chorando, desesperadas com essa notícia. Sinal que não estavam se preparando para isso.
Nós não podemos, diante de tantos avisos, sermos pegos de quê? De surpresa, não. Nós temos que aguardar isso todos os dias, amém? O Senhor Jesus está dando sinais. A Bíblia diz para nós ficarmos atentos aos sinais, principalmente no céu. Eu não sei se você está percebendo, mas o céu está dando vários sinais. Se você parar para ver as coisas que estão aparecendo no céu, é um sinal atrás do outro. Sempre tem alguma coisa acontecendo no céu que está chamando a atenção do ser humano, porque o Senhor Jesus quer nos levar para morarmos eternamente com Ele. Essa semana teve esse fenômeno raro, né? Dos 7 sóis que apareceu na China. Algo muito raro. Vem acontecendo aí muitas coisas raras, muitas coisas que realmente nos faz pensar no que está escrito na palavra de Deus. Tomara que você esteja bem atento. Levante, por favor, a sua Bíblia. Apocalipse 11, versículo 15. Em nome de Jesus, meu Deus. Chegou o momento de nós estudarmos, meditarmos na Tua palavra. Fala conosco, ensina-nos. Todo mundo aqui precisa aprender, precisa Te ouvir. Todos nós somos almas que precisamos desse alimento da Tua palavra. Que privilégio podermos ter esse lugar, esse tempo que nós oferecemos a Ti para meditar na Tua palavra. Orienta-nos, que eu fale o que tem que ser falado, mas não deixa sair da minha boca o que não é para ser falado. Em nome de Jesus, que todos entendam, meu Pai, o que vai ser passado nessa noite. E se você crer, diga amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor, para nós recapitularmos. Nós começamos há 6 semanas atrás a pregar sobre o toque das trombetas, não foi isso? A primeira trombeta, quando o anjo tocou, a terça parte do verde foi atingido. Depois, na segunda trombeta, a terça parte do mar, dos peixes e das embarcações. Na terceira trombeta, a água doce, a água potável também foi atingida, a terça parte. Isso faz um estrago na terra. E a quarta trombeta tirou a luz do mundo, atingiu as estrelas, o sol e a lua. E nós falamos desse período que o mundo vai ficar mais escuro. Aí nós falamos que a partir da quinta trombeta iriam começar os 3 ais, uma dor maior, não foi isso? Então falamos sobre o primeiro ai, que foi a quinta trombeta. A quinta trombeta, quando o anjo tocou, foi dado autoridade para que o diabo tirasse os demônios do poço do abismo, não para matar o ser humano, mas para atormentar durante 6 meses. Semana passada falamos sobre o toque da sexta trombeta, aonde vai ser solto os 4 demônios que estão presos no rio Eufrates, e vai trazer muita morte para a terra. Lembram disso? Hoje nós vamos falar sobre a sétima trombeta. Essa trombeta aqui é diferente. Essa trombeta aqui você vai entender, se você prestar atenção, você vai entender. E eu queria que você não se distraísse, não conversasse, para que você não perdesse nada. Nós vamos falar sobre essa prévia que João teve do fim, porque aqui vem o final de tudo, que Deus mostra para ele o que vai acontecer no final. Embora depois da sétima trombeta ainda vão vir 7 taças da ira de Deus, mas na sétima trombeta ele tem essa prévia do que vai acontecer no final. Já viu aquele filme que você fica na expectativa para saber o final?
para você tirar suas dúvidas, para você saber quem foi o traidor, para você ver o fim do perverso, não é assim? Então, esse toque da sétima trombeta nos ensina, nos mostra o que vai acontecer no final de tudo nesse mundo. Eu quero lembrar que tudo isso que nós estamos estudando vai acontecer no período da grande tribulação, nos 3 anos e meio finais do anticristo. Ele vai ter 7 anos para reinar, durante 3 anos e meio, nos primeiros 3 anos e meio com engano, e os 3 anos e meio finais, ele revela quem ele é, e realmente vai acontecer tudo que nós estamos aprendendo aqui nessa reunião. Agora vamos lá, Apocalipse capítulo 11, no versículo 15, diz assim: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Olha para mim, por favor. Toda vez que você lê a Bíblia, faça perguntas, procure ir fundo para você entender. As outras trombetas, quando o anjo tocava, acontecia uma coisa ruim na terra. Ele acabava de tocar, então acontecia uma coisa ruim. Atingiu o verde, atingiu o mar, atingiu os rios, alguma coisa ruim acontecia, demônios eram soltos. Mas aqui na 7ª trombeta, não é isso que acontece. Primeiro se ouve vozes no céu. Essas vozes são vozes dos anjos e vozes dos salvos, que vão dizer assim: até que enfim, graças a Deus o mundo volta a ser do nosso Senhor Jesus. Como assim, bispo? O mundo não é de Deus? Não. Para você entender o final, você tem que voltar lá no início. Quando Deus cria o mundo, quando Ele criou o mundo, Ele colocou o homem para cuidar da terra, e deu para o homem autoridade, domínio. O homem pecou, porque caiu na cilada do diabo. O diabo ofereceu uma coisa que o homem já tinha. O diabo disse que o homem ia ser igual a Deus. Só que quando o homem foi criado, ele já foi criado imagem e semelhança de Deus, mas ele acreditou no diabo e caiu na armadilha do diabo. Por isso que nós aconselhamos todos a não conversarem com o diabo, senão você perde, senão você é enganado. Não se conversa com o diabo. Você tem que dar valor às coisas que Deus te deu, não às coisas que você não tem. O ser humano olha muito para o que não tem, mas ele esquece de tudo que Deus já deu para ele, já fez por ele. Então Deus não deu autoridade ao diabo, Ele deu autoridade a quem? Ao homem. E quem entregou ao diabo? O homem entregou ao diabo. Então depois que o homem pecou, a autoridade veio para a mão do mal, e o mal veio fazendo o que você tem visto no mundo. Então nós temos aí muitas coisas que já aconteceram no mundo, muitas outras coisas que vão acontecer, porque foi dada autoridade ao diabo. Aí veio o Senhor Jesus ao mundo. Quando Ele veio ao mundo, Ele morreu na cruz por nós, e tirou das garras do mal a autoridade, e deu a sua igreja. Essa igreja não é universal, não é instituição A, B ou C. Autoridade para quem é de Deus, para quem tem o Espírito de Deus. E quando ele fala da autoridade para os discípulos, ele diz: eis que vos deu autoridade para pisar em quê? Em serpentes. Ele cita serpentes e escorpiões, porque o homem foi enganado pela serpente. Então ele cita a serpente, a autoridade agora está com você. Quem é de Deus tem autoridade contra o mal. Não usa se não quiser, mas que tem.
Então a igreja, ela frustra os planos do mal. Quem é de Deus frustra os planos do mal. Quem é de Deus, o mal não pode com essa pessoa, não toca nela. Todas as vezes que se levanta para cair. Se vier por um caminho, foge por 7. E quem é de Deus é conservado. Amém? Preste bem atenção agora. Então nós temos essa autoridade que Jesus deu para os que são dele, se entregaram a ele. Só que o mundo jaz no maligno. Quem atrapalha os planos do mal é a igreja, é o Espírito Santo, são os de Deus. Quantas pessoas da sua família, se você não tivesse orado por elas, o diabo já tinha destruído? Quantas coisas você orou e Deus livrou? Então, nesse período da grande tribulação, não vai ter igreja aqui. Então o diabo vai ficar o quê? Solto para poder trabalhar. Só que os anjos, escute por favor, não fala agora, só ouça. Os anjos e os salvos vão dar aquele respiro com alegria, com louvor. Olha o que ele disse no versículo 15, no 15º versículo, na parte B. O que eles diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, olha aqui para mim, João viu, ele teve essa prévia do final de tudo, embora muitas coisas vão acontecer antes disso ainda, mas ele conseguiu ver no final o diabo sendo derrotado e o mundo voltando para quem? Para Jesus. Agora você vai entender melhor. Diz assim, versículo 16: e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a quem? A Deus. Esses 24 simbolizam a totalidade da igreja, do Velho e do Novo Testamento. Os profetas, os discípulos, os 24, a totalidade da igreja. Aí diz assim, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e o que? Reinaste. Agora vamos entender nesse versículo 18 o que vai acontecer no final. Diz assim: e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo, e houve o que? Relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Agora, olha a parte A do versículo 18. E iraram-se as nações, e veio o que? A tua ira. Olha para mim, por favor. Você já viu aquele filho que sofre e culpa os pais por tudo? Você conhece filhos assim? Que todo o sofrimento dele é culpa do pai, é culpa da mãe? O ser humano nesse período vai culpar Deus por tudo o que está acontecendo, e vai ficar irado contra Deus. Hoje você já vê, numa proporção menor, muitos culpando a Deus, dizendo: por que Deus existe e tem tantas crianças sofrendo? É fácil responder. Deus criou Adão e Eva, deu esse poder de gerar, agora o ser humano não tem responsabilidade, e vai colocando filhos no mundo. Que culpa Deus tem? Vai falar para o mundo agora que a pessoa só pode ter relações sexuais depois do casamento. Vai falar para ver se eles aceitam. Eles têm Bíblia em casa, vai ver se lê. Vai ver se eles obedecem a Deus. Agora fazem besteira e culpam quem?
a Deus. Que culpa Deus tem? Deus não tem culpa. Hoje você vê as perguntas que as pessoas fazem, culpando Deus. Será que Deus vai permitir que a maioria vá para o inferno? Deveria perguntar diferente: será que o homem vai rejeitar tão grande salvação? Será que o homem vai se permitir para o inferno? Será que o homem vai rejeitar o Senhor Jesus e perder o céu para ir para o inferno? A pergunta tinha que ser diferente, não culpando Deus, mas culpando quem? O ser humano, que não aproveita o que Deus fez por ele, que não aproveita as oportunidades que Deus tem dado. Se você pegar para ler o livro de Lucas 13, a partir do 23, deixa a sua Bíblia aberta aí que eu vou continuar no Apocalipse. Você vai ver que poucos serão salvos. Coloca aí versículo 23, 13 e 23, diz assim, ó: e disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, como é que ele respondeu? Porfiai ou se esforçai por entrar pela porta, o quê? Estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Eles procurarão entrar e não vão conseguir. Por quê? Não conseguirão por quê? Porque eles vão querer a salvação depois da morte. Eles vão querer a salvação depois de chegar no inferno. Eles vão acordar quando já for tarde demais. Então a maioria quer viver nesse mundo despreocupado com a volta de Jesus, despreocupado com a morte, despreocupado com a eternidade. E aí quando se depararem com o inferno, eles vão querer a salvação. Só que aí já vai ser tarde. A porta já está o quê? Fechada. A oportunidade já acabou. Por isso que ele diz isso. São muitos os que vão buscar. Ele diz que são poucos os que passam pela porta estreita, que querem sacrificar, que querem viver para Deus de verdade. Então você vê hoje o ser humano perdido, coitado. O ser humano está perdido. Eu não tenho crise existencial, porque eu sei de onde eu vim, para onde eu vou. Eu sei. E vou dizer uma coisa para você: Deus me abençoou, me libertou dos demônios, me mostrou o caminho da salvação, me perdoou dos meus pecados, me deu o Espírito dele, me deu um ministério para eu falar dele, me deu um casamento. Mas o melhor de Deus não me deu ainda, que vai ser morar com ele eternamente. Isso é que eu aguardo, isso é que eu espero. Deus já me abençoou muito, mas não se compara com o que ele vai me dar na eternidade. Por isso que Paulo diz que tudo que nós passarmos nesse mundo não se compara com o que há de vir. O melhor de Deus para nós ainda não veio. Deus pode ter aberto portas para você, te prosperado, te curado de doenças graves, pode ter te dado livramento de morte, Deus pode ter te dado uma família linda, maravilhosa, graças a Deus, mas o melhor ainda está por vir, que é a vida eterna com Ele. Está dando para você entender? Agora aqui, olha só, olha o versículo 18, a parte A: e iraram-se as nações, e veio o quê? A tua ira. Então olha para mim, o ser humano irado com Deus vai ver vir contra eles a ira de Deus. Aí eles vão saber com quem eles estão brincando, aí eles vão entender quem eles estão afrontando. A ira de Deus vai vir, bispo, mas isso é no período da grande tribulação. E aqueles que morreram no pecado, afrontando Deus, rejeitando a salvação, olha o que nós lemos no versículo 18: vai ter julgamento. Vai ter o quê? Julgamento. Ninguém escapa, não. Todo mundo vai ter que prestar conta da vida que recebeu aqui na terra. Todo mundo, e é de um por um. Não é marido com esposa, não é você junto com o seu pastor, é de um por um. O julgamento é individual. Por isso que na vida espiritual não tem esse negócio: meu marido desistiu, minha mulher abandonou a fé, olha, meu filho não vem mais, meus pais não vêm mais. Não importa, é a minha salvação que eu não troco por nada e que não posso colocar em risco.
por nada nem por ninguém, é a vida eterna. Está dando para você entender? Aí diz assim, o 18: veio a ira de Deus contra aqueles que estavam irados com Deus, e o tempo dos mortos para serem o quê? Versículo 18: para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e a quem? E aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. Olha para mim, por favor. Salvação é pela graça, salvação é por Jesus Cristo. Salvação é pela fé, quando você crê no sacrifício de Jesus, se arrepende dos seus pecados e passa a viver em obediência à palavra dele. A salvação é por meio de Jesus, não é pelos nossos méritos. Ninguém vai ser salvo porque, não, eu sou muito bonzinho, eu sou uma pessoa do bem, nada disso. Isso é nossa obrigação. Bem que nós não somos tão bonzinhos assim. Quando chamaram Jesus de bom, ele falou: bom, só tem um que é Deus. A gente faz uma coisa boa, daqui a pouco a gente faz uma coisa ruim. A gente acerta, daqui a pouco a gente erra. Nós somos seres humanos, cheios de falhas. Quando ele abençoou Pedro na pescaria, Pedro falou: se afaste de mim que eu sou pecador. Olha que coisa linda, olha que aprendizado. Pedro não falou assim: Senhor, o senhor pode vir amanhã para abençoar mais ainda, mais pescaria? O senhor quer ser meu sócio? O senhor quer trabalhar comigo, eu te dou uma porcentagem. Pedro não falou assim: o senhor pode voltar pelo menos uma vez por semana para eu ter uma pescaria forte? Ele disse: aparta de mim que eu sou pecador. Ele reconheceu quem ele era, isso é humildade. Quando você reconhece nesse mundo de vaidades, quando você reconhece os seus pecados, então nasce a salvação em você. Mas você tem que ser humilde para você reconhecer os seus pecados, reconhecer que você é pecador e precisa da graça, do perdão, da misericórdia de Deus. Agora, o galardão é pelo serviço seu para o reino de Deus. Por exemplo, o ladrão na cruz, no último dia de vida, nos últimos minutos, aceitou Jesus e foi salvo, certo? Tá bom, graças a Deus ele foi salvo. Tem gente que é salvo no último minuto, pelo menos foi salvo. Mas ele não pode receber a mesma recompensa de quem viveu a vida inteira trabalhando para Cristo, trabalhando para o Senhor Jesus. Há pessoas que somaram no reino de Deus. Por quê? Porque ela dá um bom testemunho, porque ela evangeliza, porque ela fala de Jesus, porque ela ganha almas, porque a vida dela, ela oferta, ela se dedica para Deus, e por Deus ser justo, Ele vai dar o galardão para aqueles que serviram a Ele. Então, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu me dou para Deus, eu não me dou para ter galardão, eu me dou porque eu estou salvo. E quem é salvo quer salvar. Mas como Deus é justo, Ele recompensa. Amém? Deus é justo. Talvez você diga assim: bispo, tá bom, o senhor disse que Deus entregou a terra ao ser humano, o ser humano entregou o mal. Por que Deus permitiu isso, sabendo que o homem ia errar? Vamos dizer que você ama uma pessoa e essa pessoa não te quer. Mesmo você querendo ficar com ela, amando ela, você vai abrir mão, porque você não quer uma coisa obrigada, forçada. Você quer? Deus não nos fez robôs. Não tem glória para Ele uma coisa programada, uma coisa forçada. Tudo que você faz para Deus tem valor quando é de todo o coração. O amor tem valor quando ele tem liberdade. Quando seu marido tem muitas mulheres nesse mundo, mas ele é fiel a você. Ele ama você, ele respeita você na sua ausência, na sua presença. Esse amor tem valor. O amor da sua esposa tem valor. Tem vários homens nesse mundo. Ela ama você, cuida de você, tem realmente esse carinho, essa consideração, esse valor. Esse amor tem valor. Quem vai usar os robôs é o anticristo. Quem trabalha com obrigação, com imposição, é o diabo, com os servos dele. Você pode ver que quem serve o mal tem obrigações. Eu tive familiares envolvidos com o mal que tinham medo de sair.
porque dizia: quem entra não sai. Tinha um ditado que dizia assim lá na Bahia: quem está fora não entra, porque quem entra não sai. Mas Deus não nos programou, mas Deus aceita quando você tem tudo de errado para fazer, você faz tudo certo. Quando você poderia estar pecando, errando, e você está buscando Deus, e você está andando na justiça. Agora, olha o finalzinho do versículo 18 para você entender. A última parte do versículo 18: e o tempo de destruíres, quem? Não ouvi. Os que destroem a terra. Olha aqui, por favor, aqui já está dizendo quem está destruindo a terra. Quem é? É o homem. Por exemplo, o que aconteceu esses dias atrás? O interior de São Paulo estava em chamas. Vários lugares, Ribeirão Preto, vários interiores de São Paulo, decretaram aí estado de emergência. O dia escureceu, o ar ficou pesado e incêndios em várias partes de grande proporção, entrando em condomínios. Tinham pessoas numa festa rave que tomaram um susto muito grande, porque o fogo foi invadindo. Teve aí gente querendo controlar o fogo e foram queimadas. Então nós estamos vendo a terra pegando fogo. O homem, na maioria desses incêndios, a culpa é de quem? Do homem, com a sua ganância, com os seus motivos, com o seu egoísmo. É o homem com os seus interesses. É o homem. Então, seja o homem ou não, a palavra de Deus está se cumprindo. O mundo está debaixo da palavra de Deus. Então tem que se cumprir. Essa terra vai pegar fogo literalmente. Literalmente. E esses incêndios não é só em São Paulo não. No Pantanal, na Amazônia. Hoje a fumaça chegou em Brasília, escureceu Brasília. As pessoas estão assustadas. Nós estamos tendo cenas descritas na Bíblia. No nosso tempo, não tem segurança em lugar nenhum. Eu vi o vídeo de uma casa, em um condomínio muito bom em Ribeirão Preto, piscina, casa bonita, e o fogo vindo para cima. E as pessoas imaginavam tudo, menos que o fogo ia chegar ali. Não vai ter segurança em lugar nenhum do mundo. Agora Deus vai destruir quem está destruindo a terra. Então, todo mundo vai prestar conta com Deus. E eu vou falar uma coisa para você. Tenha isso como um termômetro para você avaliar a sua vida espiritual. Se você é uma pessoa que ainda tem prazer nesse mundo, você tem prazer em ambientes que as pessoas dão palavrão, que as pessoas vivem aí, sabe, nos seus vícios. Se você ainda tem prazer nas coisas desse mundo, sabe, espiritualmente você está muito mal. Porque se você está bem espiritualmente, você não vê a hora de Jesus voltar para você partir desse mundo com a sua salvação. Você anda todos os dias vigiando, tomando cuidado, porque você não quer perder a vida eterna. Você não quer se perder, você não quer se destruir. Se você perguntar para mim assim: bispo, o senhor é feliz? Sou feliz, porque eu tenho a alegria da salvação. Eu tenho a certeza que Deus é comigo. Mas se você me perguntar: bispo, o senhor sofre? Sofro. Eu sou feliz, eu sofro. Sou feliz, mas eu sofro. Não sofro como antes, nas garras do diabo. Mas eu sofro hoje em ver pessoas dentro da igreja que não se entregam, que não mudam, que não se arrependem dos seus pecados, que não se entregam 100%. A minha dor, o meu gemido tem a ver com você, que ouve a palavra de Deus, mas você não dá o braço a torcer. Você sabe o que é para fazer, mas você nunca faz. Você promete mudança para Deus, mas você nunca muda. Você diz que vai deixar certas coisas, mas até hoje você não deixou. É isso que faz eu gemer, eu e meus companheiros. É uma dor suportável,
Mas essa é a nossa tristeza. Qual é a sua alegria, bispo? É ver uma pessoa se entregar. É ver a pessoa de fato mudar de vida. Falar assim, agora eu sou de Deus de verdade. Amém? Recebendo o Espírito Santo. Abrindo mão da vida velha, da mentira, do erro e vivendo para Deus. Essa é a minha alegria. Essa é a minha alegria. Não é só a natureza que geme, não. Nós também gememos. Nós gememos. E como gememos? Nós gememos em ver a natureza assim, os animais morrendo. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, aquele cavalo no telhado, aqueles animais morrendo afogados, sabe? Você via lá os cavalos presos, os porcos, os bois, os gatos morrendo. As pessoas saíram correndo, tiveram que deixar os seus animais, não tinha como levar. Dói ou não dói? Dói. Dói. Dói você ver a natureza sendo maltratada pelo homem e acontecendo o que está acontecendo. Mas dói também em quem é de Deus ver pessoas que poderiam estar sendo instrumento na mão de Deus, sendo salvas, cheias do Espírito Santo, mas ainda estão iludidas com esse mundo, perdidas. As pessoas estão perdidas, mas ainda há uma esperança para que elas entrem na igreja e ouçam o Evangelho, que alguém seja usado para levar a verdade para elas. Pior é quem está dentro da igreja, ouvindo, eu não sei o que a pessoa faz com o que ouve, parece que entra no ouvido e quando sai da igreja não tem mais nada, ela sai pelo outro. Ela não consegue entender o que ela é. O que é que eu sou, bispo? Você é uma alma. Eu vou colocar um vídeo agora que nós preparamos, para você entender o que você é. Apaga todas as luzes, por favor. Solta esse vídeo, por gentileza. Apaga tudo. Ei, você. Olhe bem para mim. Sei o que está pensando. É apenas um velho, todo enrugado, no fim dos seus dias. Verdade. Só estou passando aqui para dizer que tudo passa. Mais rápido do que você imagina. Parece que foi ontem, minhas brincadeiras e travessuras. Eu, todo vaidoso, ainda sinto aquele cheiro bom da comida da minha mãe na panela. Da família toda reunida no domingo. Parece que foi ontem, eu realizando cada um dos meus sonhos e desejos. E também o que eu não queria passar. Quando abri os olhos, já tinham se passado 50, 70, 90 anos. Aí você pensa, quanto tempo? Que nada. Simplesmente tudo já passou. Foi tudo um momento de tempo. Mas o que você está olhando agora não sou eu. Isso é apenas uma casca, que em breve será descartada no pó e esquecida pelo mundo. Eu sou o que enxerga com os olhos deste corpo, que caminha com as pernas deste corpo. Eu não envelheço, muito menos morro. Eu sou o que você pouco se importa. Eu sou a alma. Eu que realmente existo. E você não é este do espelho. Você é alma, que um dia também, jovem ou velho, irá descolar desse corpo para acessar a eternidade para a qual foi preparada.
Já parou para pensar no que pretende enxergar pela primeira vez quando seus verdadeiros olhos se abrirem? Estou falando de alma para alma, para ver se você para de dar mais valor e atenção à embalagem do que o conteúdo riquíssimo que está dentro dela. Para mais informações sobre a alma, consulte gratuitamente este livro eterno e sagrado. Fique em pé, por favor. Acende todas as luzes. Você entendeu? Olha bem para mim, por favor. O diabo é ladrão da palavra. Cuidado para ele não roubar a palavra que você ouviu. Cobre de você mesmo estar bem espiritualmente, para que você não perca a sua salvação, a salvação da sua alma. Cobre de você todos os dias. Lute contra você mesmo todos os dias. Passe pelo que passar, não abandone a sua fé. Sua salvação depende disso. Amém? Nós vamos buscar agora. Se você não tem o Espírito Santo, não se entregou 100% ainda, em um dado momento da busca, eu vou te chamar para você passar no altar. Passar no altar para quê, bispo? Para você se oferecer a Deus. Amém? Bispo, eu já tenho o Espírito Santo, eu estou bem espiritualmente. Amém. Não precisa você passar. Eu já estive bem, bispo, não estou mais. Tudo que toca no altar é santo. Então você vai poder tocar no altar, passar pelo altar, se oferecer. Mas você tem que sair daqui hoje com a certeza da sua salvação. Amém, pessoal? Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus. Se porventura você diz assim, bispo, eu tenho que me cobrar mais, eu tenho que mudar, eu quero a minha salvação. Isso é um bom sinal, porque você quer a vida eterna. Mas se você não tem certeza da salvação, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Ouça a voz de Deus. Ele está te chamando, Ele conhece você. Não importa quantas vezes você caiu, não importa o que você fez ou deixou de fazer, tu és maravilhoso, perfeito, misericordioso. Mesmo com tantos erros que nós já cometemos, o Senhor não abriu mão da humanidade. Quando o Senhor criou esse mundo, era tão lindo, tão perfeito, tudo tinha o teu equilíbrio. O mal estava nesse mundo sem autoridade nenhuma. O Senhor colocou o homem aqui. O Senhor chamava esse lugar de paraíso. Todos os dias o Senhor vinha para conversar, ter comunhão com Adão e Eva. Devia ser maravilhoso ao entardecer ouvir tua voz. E o Senhor os colocava para dormir, como um pai, uma mãe coloca a sua criança para dormir. Não tinha perturbação noturna, não tinha doenças, não tinha farmácias, não tinha remédios, não tinha dor, não tinha suicídio, não tinha tristeza, porque havia comunhão, tinha a tua presença todo dia. Mas o diabo, usando a serpente, ele investiu em Eva, iludiu, enganou, e ela comeu o fruto proibido. Só tinha deixado aquela árvore no meio do jardim.
só para o ser humano mostrar obediência, temor, respeito. Isso aqui é teu. Quando eu era criança, meu pai, tinha coisas que meu pai colocava na geladeira, que eu e meus irmãos sabiam, isso aqui é do papai. A gente respeitava, não toque, isso aqui é de meu pai. Ninguém tocava. É isso que o Senhor queria. O respeito, o reconhecimento, esse temor tão lindo, que é o princípio de toda sabedoria. Mas o homem deu ao mal, entregou a autoridade. O mal vem fazendo o homem gemer, e cada dia o homem geme mais. Cada dia tem mais pessoas no crime, mais pessoas na depressão, mais pessoas na dependência química, mais pessoas perdidas, confusas, cheias de conflitos. Que triste é o mundo que a gente vive. E não melhora, e só piora. E dores e mais dores. E nós ainda estamos aqui, vencendo a dor, vencendo os dias maus, vencendo a pandemia, vencendo a frieza do ser humano, vencendo a rejeição, as zombarias, as perseguições. Mas o Senhor veio e deu autoridade à tua igreja, aleluia. Mas o mundo jaz no maligno, e ele caminha para a escuridão, para o fim. E logo logo o Senhor arrebatará a tua igreja. E aí esse mundo vai sofrer a tua ira, vai descobrir que foi enganado pelo anticristo e vai ficar contra o Senhor. E o Senhor trará a tua ira. E o fim vem, a destruição de tudo. E tudo passa a ser do Senhor Jesus. E o Senhor preparará, meu Pai, uma nova terra para os salvos passar o milênio, mostrando como o Senhor queria que fosse desde o início. Na verdade o Senhor já preparou, porque João viu novo céu e nova terra, a que nós aguardamos. O Senhor já me abençoou tanto nessa vida. Sabe, eu sou tão feliz por ter o teu Espírito, por conhecer a tua palavra, por ter uma família maravilhosa, por ter condições de pregar o Evangelho. Mas o melhor eu ainda guardo, que é morar contigo eternamente, que é viver em um lugar onde não vai ter demônios, onde não vai ter morte, onde não vai ter choro, onde não vai haver medo, onde não vai haver violência, onde não vai haver destruição. Eu quero morar contigo, meu Pai. Mas enquanto eu não chego aí, mora em mim, todos os dias da minha vida, que seja para ti, para o Senhor falar pela minha boca, andar pelas minhas pernas. Eu já estou no banco do carona, minha vida eu te dei, a minha vida é tua. Que cada dia o Senhor fale mais forte comigo. Mas o Senhor sabe que eu tenho uma dor, um gemido, que o Senhor também tem. É de ver pessoas dentro da igreja perdidas, presas a bênçãos, correndo atrás só das coisas desse mundo e desprezando o céu. Há quem está aqui só por causa do filho, da filha, do marido, que está com problemas só por causa de uma doença, só por causa de um problema financeiro, só por causa de estar sendo ameaçado. Que triste se ela não mudar. Chegou tão perto do céu, mas há quem está aqui porque te ama, porque reconhece que é um pecador, uma pecadora e quer o teu perdão. Está sujo e reconhece que precisa ser limpo pelo teu sangue, Jesus.
está fraco e reconhece que precisa da tua força, estava andando no caminho errado, mas agora voltou para o caminho certo. Vem sobre elas agora, vem, olha como ela está te buscando, olha como ele fecha os olhos e abre o coração, e se abre para ti, de corpo, alma e espírito, como essa pessoa se entrega hoje. Não era isso que o Senhor aguardava, não era isso que o Senhor queria. A vida dela, meu Pai, o coração dela para reinar, a vida dela para ser instrumento teu. Ah, meu amado, santo és tu. Um dia os anjos e os salvos vão dizer até que enfim chegou a hora desse mundo acabar e de tudo ser do Senhor, e o mal ser lançado no lago de fogo e enxofre, e o teu povo reinar contigo eternamente. Ah, Senhor, os sinais estão mostrando que está perto do Senhor vir nos buscar. Tudo indica que somos a última geração para o arrebatamento. Todo dia tem sinais e sinais e sinais. A terra já começou a queimar, mas eu quero que o teu Espírito queime os corações e os encha de amor por ti. Essa pessoa poderia estar em tantos lugares agora, mas ela resolveu estar na tua presença. Vem, Senhor, cante a minha noiva, me ajuda para que eu aceite a tua vontade, até nos momentos que eu não entender, que a tua vontade sempre prevaleça na minha vida. Estenda as mãos para o altar, diga: meu Deus, que toda sujeira, todos os erros, ansiedades, preocupações, medos, dúvidas, fique tudo aqui no teu altar hoje. Me purifica e me faz sair daqui hoje limpo, em paz. Coloque as mãos na altura do coração, não diga nada, só tenha paz. E confie que Ele aceitou sua vida. Você está nas mãos de Deus. Você não vê, mas sua vida pertence a Ele. Ele vai cuidar de você, hoje, amanhã e para todo sempre. Quem crê, diga amém.